Bom dia, Vaguinho. Bom dia. Teu primeiro clássico, claro que do outro lado tem também um jeito um pouco diferente. O primeiro turno foi uma goleada. Agora eles também adotam uma postura diferente. Eu queria saber a postura que você pensa do Figueirense para esse jogo, visando todos os contextos possíveis, tanto de outro lado não ser o time principal, quanto vindo já de uma goleada no outro jogo. Então eu queria que tu falasse um pouco dos contextos e a postura que o Figueirense vai ter. Ok. Quando houve a estreia da Copa e houve a goleada, eu também estranhei. Achei assim muito estranho para um clássico uma goleada como essa. E a partir disso eu comecei a estudar, porque como eu estava também no Marcílio Dias, eu ia enfrentar o Avaí. Então eu já tinha que conhecer bem a equipe do Avaí, porque eu ia enfrentar logo em seguida. E em todas as situações, todos os jogadores, todos os atletas que vão jogar um dia e vestir uma camisa como do Avaí são bons. Individualmente, se eles estão aprovados e estão no Avaí, porque tem condições. É lógico que a experiência, a vivência, a situação do momento, pode ser que não venha tendo resultados de imediato. Mas com certeza esses atletas estão aproveitando essas minutagens, a experiência, essa vivência, vai ser muito importante para eles. Independente de quem vai jogar do outro lado, o que nós figueirenses temos que estar na cabeça, e é isso que eu tenho falado com os nossos atletas, é a primeira colocação. Nós temos que manter, temos que conseguir a primeira colocação. Independente com que atleta e qual a equipe que venha do Avaí. Nós temos que vencer. É o meu primeiro clássico, é um clássico, entra para uma história, sempre vai ficar nos registros e nós precisamos manter a primeira colocação. O Marcílio também tem a ambição, também tem outro jogo e é muito importante, é isso que eu tenho passado para os nossos atletas, que nós temos que vencer, independente de qualquer ambiente que seja feito. Nós vamos para a vitória. Bom dia, Vaguinho. O Avaí, em outras partidas da Copa Santa Catarina, fez uma linha de 5 jogadores. Eu queria saber como fazer uma pressão alta, que você disse que iria vencer o time do Figueirense, contra uma linha com 3 jogadores na saída de bola. É o que nós pretendemos, né? Fazer uma pressão alta e fazer o gol logo no início. O Marcílio Dias, no último jogo, conseguiu aos 4 minutos. Lá nós demoramos até os 46 para fazer o primeiro gol no Avaí, em Itajaí. Então nós vamos tentar a todo instante pressionar, buscar essa bola, estar no campo do adversário e buscar o gol o mais rápido possível. Em cima, se for com uma linha de 5, a linha de 4, da maneira que eles jogarem, que eu tenho que entender a nossa equipe. Como nós vamos jogar, a maneira que nós queremos, a maneira que eu quero, principalmente na minha estreia, que esses atletas respondam ao que a gente vem treinando, como estamos treinando. Então, da maneira que o Avaí vai jogar, independente disso, nós vamos buscar essa vitória e logo no começo tentar fazer o gol. Vaguinho, tudo bem? Você faz a sua estreia agora à beira do campo, mas já pôde observar o jogo do final de semana aqui. O que deu para ver? Qual foi a tua avaliação do jogo em si? O que dá para tirar daquilo ali para essa sequência de trabalho sob o seu comando? Obrigado. Primeiro a reação, né? Por 2 vezes estava atrás do resultado e sempre buscando. Então soube reagir, soube como jogar, enfrentou uma equipe forte do Marcílio, eram as 2 melhores e disputando a primeira colocação. E estava em casa, não podia deixar escapar. E conseguiu. Então eu gostei principalmente da reação, acho que tem bastante a melhorar, como sempre vai ter. E nessas situações, o que eu fiz essa semana? Melhorá-los individualmente, ter uma postura da maneira que nós vamos jogar. Não vai ser tão diferente, mas um pouco mais agressivo. E é nisso que eu espero que a gente entre em campo. Com agressividade, com intensidade e com todos com personalidade para jogar. É o que eu busco em cada atleta. Bom dia, Vaguinho. Nos últimos jogos com o Tucci, alguns atletas foram poupados. A gente viu o Igor, o Gabriel, o Líger não jogando, o Yuri mesmo disponível, né, depois de suspensão, sendo poupado, lateral direito Yuri, né, no caso. E a torcida também tem a expectativa do retorno de alguns atletas de destaque que estavam no departamento médico, como é o caso do Felipe Augusto e do Gabriel Santiago. Eu queria saber especificamente desses 2 atletas se eles vão poder estar disponíveis para o clássico contra o Avaí. O Felipe Augusto, ele treinou comigo ontem somente. Foi o primeiro treino, onde também estava chovendo e nós estávamos sempre sim, precavidos com alguma situação do campo pesado. Depois do treino, perguntei a ele pessoalmente como ele estava, ele se sentiu bem. Ainda não conversei hoje, mas pelo relatório ele está se sentindo bem. Ele vai treinar hoje. Então pode ser que, se ele não entrar jogando, ele vai estar na partida. Eu conto muito com ele, gosto do futebol dele. Gabriel Santiago, ele não está aqui nesse momento ainda, ele não vai para o jogo nessa situação, ele teve um problema familiar e o clube entendeu que nesse momento ele tinha que respeitar. Mas está nos nossos planos também, ele não está nesse jogo. O Mascarenhas ainda não.
O departamento médico me disse sobre como foi a lesão dele, quando ele já chegou ele também sentiu, e esse posterior é um pouco complicado, mas ele voltou a treinar ontem conosco, mas ele não deve ainda participar. O Yuri, ele treinou 2 sessões de treino comigo, antes de ontem e ontem, se sentiu bem também. Mas eu devo iniciar a mesma equipe que iniciou o jogo contra o Marcílio. A maneira que o Tuti jogou, a maneira que esses atletas têm, e eu chegando agora, eu tenho que dar essa oportunidade. As minhas avaliações em cima de cada um e como eu vou fazer mudanças ou não, vai ser comigo. Mas eu tenho que dar oportunidade aos que vinham jogando. Então nós não vamos poupar ninguém. O que nós temos de melhor no momento, independente do departamento médico ou de algumas situações técnicas, a que entrou jogando vai ser a equipe que vai iniciar amanhã. Bom dia, Vaguinho, Fernando do canal Figueiraço. Quis o destino que a sua estreia seja no maior clássico de Santa Catarina. Apesar do pouco tempo de trabalho, esse time do Figueirense já terá sua cara, a cara do Vaguinho Dias? Não? Eu acredito que sim, principalmente pelo que eu tentei implantar nesses treinos. Hoje ainda eu tenho um coletivo pronto, vou mostrar bastante para eles, mas eu quero que cada um se sinta à vontade, com as suas características, não quero mudar a característica de ninguém, mas principalmente assim, um pouco mais de intensidade, uma marcação mais alta, e nós vamos tentar já implantar, espero que sim. Pelos treinos táticos que eu tive, antes de ontem principalmente, eles responderam bem, eles entenderam e aceitaram. Então eu espero que no jogo eles já consigam, em bem parte de todos, já mostrarem aí, principalmente o que foi treinado. Vaguinho, tu falou sobre os estudos, né? Do lado do Avaí, na coletiva pós-jogo da Série B, o treinador foi perguntado até sobre, de repente, liberar alguns jogadores e tal. E eles sabem da importância disso até pelo que foi a goleada. Então, é provável que eles até utilizem alguns jogadores do profissional nessa partida. O quanto influencia no estudo para vocês que, assim, faz um estudo num campeonato inteiro com jogadores específicos e agora, provável que eles tenham uma equipe mista, digamos assim. Eu acho que além do estudo, né, que a gente apresenta aos nossos atletas, como eles vêm jogando, quem são individualmente cada atleta, tem a nossa maneira de jogar. Temos o que nós queremos, quais os nossos objetivos. Então eu estou muito mais preocupado em ver a nossa equipe, se eles vão responder aos treinamentos, se nós vamos conseguir entregar, principalmente individualmente, o que eu quero de cada um para frente. É lógico que nós temos tempo, mas é um clássico e nós temos que vencer. Então, independente da equipe que vai vir, se vai ser mista ou que vem jogando, nós vamos respeitar que é o Avaí. Mas nós vamos jogar e nós vamos impor como Figueirense. Vaguinho, na última partida o Heifetz jogou com o meio armador. Eu queria saber qual foi o motivo dessa escolha. O Heifetz, que durante a temporada jogou mais como ponta pela direita e agora foi centralizado. Eu queria saber quais características foram analisadas para ele jogar nessa posição. Quando o Tuti o colocou no treino, eu também achei estranho, né? Porque eu tinha visto ele aberto, né? Jogando com o pé trocado pelo lado e vindo para dentro, para utilizar o campo todo. Mas eu gostei dele na meia. Achei que ele teve uma participação boa e principalmente as assistências, a habilidade que ele tem, técnico como é. Então eu quero ver o Yuri também jogando, né? O Yuri deve iniciar como iniciou pela esquerda, o Renan pela direita. E eu quero ver a continuidade dele no meio. No treinamento ele teve muito bem comigo, principalmente ontem da maneira que eu gosto de um meia. Então eu quero dar uma sequência para ver se ele consegue responder como meia, se ele realmente vai ser um extremo ou não. Então a minha opção foi por ter e querer ver o Yuri e o Renan abertos, e por ele estar muito bem na meia, por isso a opção. Vaguinho, na tua coletiva de apresentação, tu falou do quão especial era para ti estar aqui no Figueirense nesse momento da tua carreira. Estrear num clássico, pessoalmente, para o Vaguinho, tem um significado especial? Como é que tu tá vivendo essa semana pré-clássico? Eu acredito que clássico, em todos os estados aqui ou em outro lugar, é um clássico. Ele é muito importante para uma carreira, para o torcedor, queira o torcedor como vibração para ele tirar o seu sarro depois nas redes sociais e aonde for. E para nós é importante. E é um jogo assim, para mim, principalmente pelo nível dos atletas que eu vejo no Figueirense e do que eu quero deles, é importante um clássico, para eu sentir até neles como é a personalidade de cada um, como que nós vamos nos impor. Então vai ficar marcado para a história e eu espero que seja positivo. Vaguinho, o Tuti Mendes, quando era abordado sobre essa questão de enfrentar a equipe sub-20, ficava até um pouco chateado na ocasião, mas eu quero saber de ti qual é o grau de dificuldade de enfrentar equipes em formação ainda. A dificuldade é que a responsabilidade é toda nossa. Nós temos que vencer, né? Justamente pela pergunta que você fez. Ele é um sub-20, nós somos uma equipe que vem jogando, somos uma equipe que foi mantida de uma Série C. Então, lógico, tem uma obrigação, até pelo lado da visão do torcedor, de uma imprensa.
Nós estamos contra uma sub-20 e tem que jogar. Agora, a importância das camisas, ela existe. A importância do torcedor, ela existe. Então, nós temos que impor pela força, pela experiência, pela vivência dentro do futebol. Tem que ter imposição, tem que ter principalmente a imposição física em cima de uns atletas que ainda estão em formação. Então, nós temos uma obrigação de vencer. Se nós vamos conseguir, é o jogo que vai dizer. Mas que nós estamos prontos, que nós vamos enfrentar. E eu quero, lógico, a vitória. Então, treinando para isso, o torcedor pode ter certeza.